E eu vou te fazer uma pergunta, a importância de programas como esse, né? Qual é o seu olhar? Você acha isso positivo? Como que você encara isso, né? A gente criar espaços como esse. O conhecimento liberta, né? Nós falamos de uma parte, né, das pessoas que praticam, né, os atos de ódio, os crimes de ódio, delas não conhecerem. Então, iniciativas como essa dão a oportunidade, principalmente nesse ambiente virtual, que atinge de maneira muito democrática, né? Nós estamos falando certamente com uma vozinha que está lá em casa, como a gente está falando com um adolescente. Sim. Né? E mostrar essas perspectivas, né? Trazer o que a religião fez para aquele indivíduo e o que ela faz para a sociedade, possibilita a reflexão. Existe, pelo menos a minha percepção é no sentido de que nós temos que trazer as pessoas para a reflexão. Nós não temos que trabalhar no sentido e já pensando delas mudarem de posição, mas delas pararem e refletirem. Né? E iniciativas como essa dá a oportunidade de reflexão. Sim. De ouvir o outro e falar, eu não tinha pensado nisso, eu não conhecia isso. Né? Não preciso trazer isso para a minha vida, mas conhecer o campo de atuação do outro te dá a oportunidade de respeitar o que o outro faz e que você nunca parou para pensar nisso. Sim. Né? O que você está falando vem acontecendo muito conosco. A partir do momento que as pessoas estão vindo aqui, as mais variadas crenças, a gente escuta de pessoas, né? Nossa, eu nunca tinha visto desta maneira. Eu não tinha visto com essa lente. Ela não está necessariamente querendo mudar a forma com que ela acredita, não. Mas ela começa a dar oportunidade de ouvir uma outra perspectiva, talvez sobre até o mesmo objeto, né? E é um espaço social que ele transcende aqui para o virtual, mas como você bem disse, isso produz uma reflexão que é a base primeira da filosofia, né? Porque a base primeira da filosofia é levar o outro a refletir sobre. A enxergar o outro, né, Marcelo? Ele passa a existir, né? Porque até então, nós carregamos as nossas verdades e principalmente quando a gente fala de verdades religiosas, a gente é forjado no sentido de entender que somente aquela verdade ela tem que prevalecer. E existem uns movimentos, algumas religiões, elas têm esse movimento de conversão, de você transformar o outro. E não tem nada errado. A Constituição Federal, ela assegura o direito ao proselitismo. Você pode falar para o outro, e eu uso sempre uma expressão assim, a minha divindade, ela me faz tão bem, ela me completa, ela me ampara, ela me protege, ela me norteia, e ela me traz uma paz que é indescritível. E é algo muito bom. E quando eu passo a olhar o outro, olhar um amigo, olhar um colega de trabalho, uma pessoa que eu passo a respeitar, eu quero que isso de bom que habita em mim e que vem da minha divindade alcance essa pessoa. E aí, a Constituição Federal e as leis, em geral, ligadas à liberdade religiosa, ela me dá o direito de conversar com essa pessoa e mostrar a ela tudo que essa divindade faz na minha vida. Mas a mesma legislação que assegura a liberdade religiosa, assegura a essa pessoa a dizer, isso não faz sentido para mim e eu não quero para mim. Então, quando você se coloca diante do outro e você verifica que ele traz uma percepção diferente da sua, você tem a oportunidade de respeitar aquele indivíduo dentro das suas crenças e dentro do que... eu digo muito mais, Marcelo, eu falo que a crença ela não é uma opção,
ela é uma condição. Quando nós nos revestimos da nossa divindade e ela traz para nós uma sensação de utilidade, de pertencimento, porque nós temos uma relação de pertencimento com a nossa divindade, nós temos a sensação de que o nosso mundo é isso. E o nosso mundo é isso. Agora, o que nós não podemos exigir é que o mundo do outro seja isso também, exatamente. porque ele traz uma outra percepção, que pode ser a mesma que a minha. Mas você concorda que, mesmo dentro dos mesmos segmentos religiosos, a percepção e a relação com a divindade é diferente? Sim, muito diferente, É muito inclusive. diferente, porque a experiência ela é individual. Ela é íntima. E nós temos que respeitar essa experiência do outro, a verdade do outro. Então, essa reflexão que nós trazemos em termos de liberdade religiosa, poderia aqui falar de um monte de garantias legais Sim. e ordenamentos, mas ela se sintetiza no seguinte: deixa o outro ser o que ele é. É porque está na esfera humana, né? Exatamente. Por mais que nós temos legislações, que são modernas, inclusive, Sim. em relação até a alguns países, né? Muitos países do globo, mas isso está nessa esfera humana, né? Das relações. E como você disse, isso é muito íntimo. É íntimo. A tua relação com a deidade que você crê, ou as deidades que você crê, ou nenhuma delas, ou nenhuma que você, como você falou do ateísmo, nossa, eu militei com pessoas que são, né, dentro dessa perspectiva, que a relação humana deles é de uma profundidade. É fantástico, Fantástico. né? O que nós temos que... e esse programa serve muito para isso, é de dizer que o que nos torna humano vai muito além. Muito além. Do que ajoelhar, você dobrar dar o uma joelho. placa de um segmento religioso e falar que somente aquele indivíduo tem condições de trazer humanidade se ele tiver uma percepção religiosa. Sim. O que traz humanidade é vivência, é respeito, é dignidade. Sim. E existem pessoas que não professam nenhum tipo de crença, que dedicam a sua vida às causas humanitárias, Sim. de proteger o outro, de cuidar da sua humanidade. E eu não estou dizendo de ir para a natural. ONU, não. Eu estou dizendo de, dentro da sua rua, amparar aquela viúva que mora sozinha, sabe? De proteger uma criança que está na rua. Sim. Nós estamos falando de humanidade. Então, quando nós damos rótulos, nós corremos o risco, né, de enlatar as pessoas. E aí a gente tira delas liberdades. E aí você limita, não tem jeito, né? Você vai Exatamente. limitar mesmo, e isso é muito triste, é um cerceamento absoluto dos direitos. Desumano. É desumano. É desumano. Né? E você, como algumas pessoas, a gente pode pegar Mandela mesmo, as cartas de Mandela, era um cara encarcerado. Se você lê as cartas sem saber que é de Mandela, você não consegue conectar, né, que aquela pessoa estava numa condição de presídio e mesmo assim ela com aquela sensibilidade, exatamente. Né? O espírito libertário de Mandela é algo impressionante. Então são pequenas coisas que a gente identifica que é do ser humano. Então a pessoa pode estar em qualquer lugar, aí vem a questão humana, né? Não é a crença ou a religião que determina o caráter, né? Mas quando nós não conseguimos esse grau de consciência, nós temos que recorrer aos ordenamentos. Ah, não, aí não tem jeito. Né? Então, por isso que o direito à liberdade religiosa é um direito tão essencial, Sim, tão fundamental. Porque alguns indivíduos precisam da repressão. Alguns indivíduos precisam ser extirpados do convívio social porque eles não reconhecem a humanidade do outro. Né? Trocando em miúdos, de uma forma assim, bem simples, né, para quem está nos ouvindo, o direito à liberdade religiosa é tal qual a liberdade de me alimentar, de beber, de morar, de ter dignidade, de uma moradia. E assim vai todos os direitos, né? Um trabalho digno. É aquilo do qual você não pode viver sem. Né? Então, a liberdade religiosa é o ar que sustenta, é a argamassa que mantém em pé. Né?